Bem, pessoal, a ideia desse vídeo é mostrar para vocês um dos recursos mais legais do Golden Gate, que é a captura de um tipo de origem e a escrita num target diferente. Então, fazer a conversão, né, do dado ali. Para esse cenário, o que eu tenho aqui? Eu tenho um banco Oracle, nele eu tenho plugado um Golden Gate for Oracle, que vai fazer o extract, a captura dos dados. Nesse cara, eu tenho um Distribution Path ou Distribution Service que envia o trail, envia a alteração para um Golden Gate for Big Data. E esse Golden Gate for Big Data faz a escrita lá no meu bucket, no meu Sci Object Storage. Tá? Então, como vocês podem ver, é uma topologia bem simples. Boa parte do que eu vou comentar aqui pode ser utilizado tanto para o Sci Golden Gate, que é isso que eu estou utilizando, quanto para o Golden Gate On-Premise, que você faz a instalação. E aí, o que for diferente, eu vou comentando para vocês aqui, tá bom? Então, o primeiro passo e a primeira diferença é que nós temos aqui no CI Golden Gate a configuração de conexões, tá? Então, olhando lá no nosso desenho, o meu Golden Gate for Oracle vai fazer o envio do trail para o Golden Gate for Big Data. Nesse caso, eu preciso criar uma conexão apontando para o meu deploy Big Data, tá? Aqui no meu type, eu seleciono o Golden Gate, tá bom? E aí, eu geralmente crio essa conexão quando eu tenho deploys privados, tá? Se forem deploys públicos, eu não preciso necessariamente criar, tá? No meu caso, que eu já tenho tudo criado, eu só vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer, né? Caso você precise. Então, se você tiver um Golden Gate em execução no seu ambiente, você pode selecionar, colocar sua credencial, todo o resto de informação, né, de IP, URL, vai ser capturado aqui pelo serviço. Agora, se você quiser entrar um outro nome, ter uma configuração própria, você pode entrar aqui e colocar o host, username e a senha. E principalmente se você tiver um deploy privado, ou seja, né, você só acessa a partir de uma máquina que já esteja no CI, ou talvez você só vai acessar via VPN, você vai marcar essa opção Dedicated Endpoint e você vai selecionar uma rede que tenha conectividade com aquele Golden Gate que você quer trabalhar e você vai colocar o IP aqui. Uma dica que eu dou, pessoal, é tentar colocar sempre o host aqui com a mesma URL do Golden Gate. Então, se eu venho aqui, ó, eu consigo pegar essas informações do deploy para facilitar, para poder ficar bem parecido ali para você, caso precise fazer algum troubleshoot, alguma coisa assim, você consiga ficar bem claro para você. Então, você vai na página do deploy, aqui você tem a URL e aqui você tem o IP privado, você vai entrar essas duas informações aqui. Depois que você criar essa conexão, o que você vai fazer? Você vai atribuir ela ao deploy de Oracle. Por quê? Ao atribuir essa conexão, você também adiciona uma rota, né, daquele deploy para o outro, tá bom? Depois que você fez essa configuração, tá, você precisa criar uma conexão do tipo Object Storage, tá? Ela segue a mesma ideia, tá bom? Então você pode vir aqui, ó, em Connection Type, você vai selecionar o seu Object Storage, e aí você pode entrar, né? Você tem ali um passo a passo, eu vou deixar aí no comentário do vídeo, onde você tem que entrar algumas informações de autenticação. Então você vai selecionar a região, você vai colocar o private key, a passphrase, se tiver alguma coisa nesse sentido. Pode especificar um usuário, você vai passar o CID dele aqui. E essa conexão você vai atribuir no deploy for Big Data. Então, a conexão de Golden Gate você atribui no deploy for Oracle e a conexão de Object Storage você atribui no deploy do for Big Data. Tá? Criou essas duas conexões, agora todo o trabalho, toda a configuração é feita dentro dos próprios Golden Gates. Tá? Então, aqui em cima, vocês podem ver onde que eu estou. Então, esse é um Golden Gate for Oracle e esse é um Golden Gate for Big Data. Tá bom? Não reparem nas coisas que estão vermelhas aqui. Esse é um ambiente de teste, então tem muita coisa que a gente vai alterando e vai configurando, tá bom? Primeiro passo, pessoal, a gente vai criar o extract, eu já tenho isso aqui criado, então é muito simples esse processo, né? Dou um maisinho aqui, integrated extract, dou um nome para ele, configuro um trail name e um trail directory. É importante, né, que você lembre dessa configuração, porque a gente vai utilizar ela no distribution path para poder fazer o envio.
Você vai selecionar as credenciais e você vai parametrizar, você vai colocar qual tabela, qual que é o esquema. Até aqui, zero de problema, né? Então, a nossa configuração começa aqui no GoldenGate for Oracle. Eu vou utilizar o EX-ATP2 aqui, como vocês podem ver, como o nosso extract, tá? Eu tenho um job que ele fica executando, que vocês podem ver que ele fica inserindo informações nessa tabela, tá bom? A gente vai utilizá-lo daqui a pouquinho para poder fazer o distribution path, tá? Agora, o que a gente precisa fazer? Ir lá no GoldenGate for Big Data e nós vamos criar um usuário, tá bom? Então, aqui você pode ver que eu já tenho algumas credenciais. E aí você vai dar um maisinho aqui, você vai dar um username, tá? Esse usuário, ele vai ser utilizado para poder subir o distribution path, ou seja, a troca de trails, né, entre os dois Golden Gates. Então, é importante que ele tenha, né, pelo menos uma permissão de operator para ele conseguir fazer isso. E aí você vai colocar um usuário qualquer aqui, desde que você lembre, né? E você também vai colocar uma credencial. Então, username, password, verify password, você vai dar um submit, tá? Desse lado aqui, é isso que você precisa fazer por hora. Você vai criar um usuário. No meu deploy tipo Oracle, eu vou criar uma credencial. Então, essa credencial, ela é um objeto, ela é um recurso do Golden Gate que armazena usuários e senhas, strings de conexão de forma segura. Então, aqui eu não passo um usuário e senha de forma texto, tá? Eu nunca vou passar welcome1 lá na minha string de conexão, tá? Então, eu vou pegar e vou criar uma credencial. Você vai colocar um alias, tá? Aqui eu sugiro que você coloque o mesmo nome lá do usuário para poder ficar organizado. Você vai colocar o user ID, que é o mesmo nome do usuário que você criou no Deploy for Big Data, e aqui você vai entrar com o password dele, tá? Eu já tenho aqui criado, então vocês podem ver, né, que eu tenho um alias Big Data e esse cara aponta para o user ID OGG admin. No seu ambiente, muito provavelmente, você vai querer aplicar alguma melhor prática de segurança, né, criar um usuário específico para isso. Como esse aqui é um ambiente de teste, tá? Eu não vou me aprofundar muito nessa parte, mas é possível criar ali, né, as configurações para você, tá bom? Então, agora eu já tenho o meu usuário no For Big Data, eu tenho a minha credencial no For Oracle e eu tenho o meu extract funcionando, tá? Qual que é o próximo passo, pessoal? Criar o que nós chamamos de Distribution Service. Então, vocês podem ver aqui que eu já também tenho alguns criados, tá? E o Distribution Service, para quem mexe com Golden Gate, né, principalmente com a arquitetura clássica, é o substituto do que nós chamamos de pump, tá bom? Então, para quem já conhece a arquitetura clássica, esse aqui seria o equivalente ao pump, tá? E aí, se vocês olharem aqui em cima, eu tenho duas opções. Eu tenho o Distribution Service e o Receiver Service. Esse desenho aqui fica bem claro para a gente poder entender o papel de cada um, tá? Mas, basicamente, o Distribution Service é quem envia o trail, ou seja, quem envia, né, aquele arquivo que contém as transações do Golden Gate, e o Receiver Service é quem recebe. E eu sempre tenho, né, esse um para um. Então, eu vou ter um Distribution e vou ter um Receiver do outro lado. Os dois se comunicam, os dois se gerenciam ali para poder coordenar, né, essa troca do trail, tá bom? Aqui, o que que a gente precisa entrar como informação, tá, pessoal? Então, basicamente, eu vou duplicar aqui essa aba para a gente poder pegar algumas informações. Mas aí, eu venho aqui, dou um maisinho, eu vou dar um nome para esse cara. Então, do obj storage, algo nesse sentido. Posso dar uma descrição. E aqui agora eu vou montar a sintaxe, né? Eu vou montar os parâmetros, vou selecionar do que eu quero enviar. Então, eu posso vir aqui, source, trail name. E aí um detalhe muito interessante, se você estiver acessando o CI Golden Gate de forma privada, ou seja, via VPN, né, via uma conexão segura, você vai ter aqui provavelmente o seu IP, ao invés da URL, né?
Então você pode clicar no lapisinho, fazer a alteração que você precisa, tá? Uma outra dica do porquê alterar esse cara é quando você está fazendo o envio de trail de initial load, tá bom? Trail de initial load, ele não aparece aqui como source. Então, você precisa selecionar qualquer source aqui e alterar esse último parâmetro, né, esse trail aqui, especificando o trail de initial load. Tá? Agora a gente vai passar para a parte de autenticação. Perceba que aqui em cima eu estou falando do source, né? E agora eu vou começar a configurar o meu target. Então vocês podem ver qual que é o URL. Então, vou pegar aqui a URL do For Big Data, tá? Então, lembrando, né, aquela connection já tem que estar criada, já tem que ter privilégio para aquele connect. Porta é sempre 443. E agora você vai especificar qual que é o diretório dentro daquele target, dentro daquele destino que você quer escrever. Eu particularmente repito esse nome aqui para poder ficar mais organizado, tá bom? Agora, qual que é o trail name? Então, qual que é o trail que eu quero escrever no target? Não precisa ser o mesmo da origem, mas se quiser manter, né, essa organização, você pode colocar. Esses dois campos aqui de baixo, eles fazem referência à credencial. Então, eu posso vir aqui, só para a gente poder confirmar aqui no meu configuration. O meu domain, se você não tiver alterado nada, é sempre Oracle Golden Gate. Tá? E o meu alias é essa coluna aqui do meio, que no meu caso chama Big Data. Tá bom? Da mesma forma que você poderia configurar ali a URL do source, aqui você também consegue configurar a URL do target. Então você pode ver que ela já montou, né, baseado ali nas informações. Mas, por exemplo, pô, eu vi aqui, eu quero alterar um caminho, quero alterar alguma coisa, clica no lapisinho e você consegue alterar, tá? Essa parte aqui de baixo é caso você precise configurar alguma coisa. Então, qual que é a sequência, qual que é a posição que esse cara vai começar a replicação. E aqui eu tenho uma dica muito interessante, já vou mostrar para vocês, mas reparem que por padrão ele solicita, né, você marca aqui a opção de sequência zero, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que acontece caso você não tenha essa sequência, tá bom? E aqui você tem algumas opções de auto restart, então se cair essa comunicação de um lado para o outro, se ele vai subir de novo, se ele não vai subir, né? E agora você pode dar um create run, se estiver tudo ok aqui. E o que que ele vai fazer? É importante olhar aqui do lado, porque ele vai validar todas as conexões, se ele consegue chegar naquela porta, se a credencial está correta. E dando tudo certo, ele já vai trazer para você. Então, lembra que eu também comentei, né? Que todo distribution ele tem um receiver do outro lado. Se eu for lá no meu Golden Gate for Big Data, eu vou ter que ver esse cara aqui também. Então, você pode ver que ele já aparece, né? E aí eu tenho aqui toda a informação, né, do que ele está escrevendo, de onde para onde, qual que é o nome do trail, qual que é a porta, tipo de autenticação e por aí vai, tá? Lembra que eu comentei sobre a sequência zero ou uma sequência que não existe, né? Se vocês olharem aqui, ó, esse path, consigo até fazer um filtro aqui para ficar melhor. Ele tá com o dbname null, zero e extraction null, ou seja, ele não está funcionando. Até se eu vir aqui, ó, em estatística, ele está todo zerado. Sendo que se eu voltar lá nas minhas estatísticas, eu estou vendo transações acontecendo, né? E por que que isso acontece, pessoal? Por padrão, o distribution ele procura pela sequência zero, mas eu já não tenho essa sequência aqui no meu ambiente. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso reposicionar, tá? Essa sequência. Como vocês podem ver, o meu extract está na sequência 6. Então, eu venho aqui no distribution service, tá? Vou filtrar ele aqui. E aí eu tenho uma opção de reposicionar, tá? E uma dica interessante, quem starta o processo, ou seja, o distribution nesse caso, ele tem os direitos de gerenciamento, então eu consigo fazer stop, reposicionar. Agora, se eu for lá no meu receiver, eu não consigo fazer nada. Então,
Lembrem disso, tá? Quem gerencia é aquele que iniciou a comunicação, tá? Então, eu venho aqui reposicionar. Esse cara está na sequência 6. Claro que no ambiente produtivo, talvez não seja tão simples. Ah, vou ver qual que é a última sequência. Talvez você está se recuperando de uma perca de dados. Então, é interessante que você tenha, né, esse controle de saber qual que é a sequência. Vou dar um apply nesse cara. Ele vai atualizar a informação, tá? E aí, ele já vai aparecer. Então, viram que ele já alterou, ele já trouxe para mim a informação do DBName, qual que é o nome do extract. E aqui, ó, no meu receiver, no meu For Big Data, eu também já tenho essa informação, como vocês podem ver. Então, beleza? Agora eu já tenho o extract, já tenho o distribution, ou seja, eu estou trocando o trail entre os dois deploys. E agora eu já consigo configurar o meu replicate. E uma dica interessante, pessoal, que isso daqui ele serve para qualquer tecnologia suportada pelo Golden Gate. Aqui eu estou mostrando de um banco Oracle para um Object Storage, mas você pode fazer de um banco Oracle para um SQL Server, de um MySQL para Oracle. Claro, vão ter suas particularidades ali, mas a ideia é sempre a mesma: extract, distribution, replicate, tá? Tendo isso em mente, fica muito fácil de fazer esse gerenciamento. Então agora, o que que eu preciso de informação dessa tela, tá? Eu preciso do trail, então vocês podem ver, né, que o diretório é esse daqui e o trail é AT. Vou copiar esse cara e agora eu vou criar um replicate. Então eu venho aqui, overview, venho no maisinho aqui do lado, tá? Como ele é um Golden Gate for Big Data, ele vai ter mais targets, né? Então eu posso colocar aqui o object, por exemplo. E agora eu vou especificar para ele qual que é o diretório e qual que é o arquivo que eu quero que ele leia, tá? E aí aqui, ó, a gente cai naquele mesmo detalhe da sequência, tá bom? E aí é importante a gente ter em mente que não necessariamente a sequência que está na origem, ou seja, a sequência número 6 vai ser a sequência que está no meu destino. Eles podem ser diferentes, tá? E aí, ó, como é que eu faço para descobrir qual que é essa sequência, né? Eu venho aqui, ó, no meu receiver e eu consigo confirmar qual que é a sequência que está sendo escrita, tá bom? E agora eu posso vir aqui no meu replicate, confirmei que a sequência é a 0, e aí eu venho e seleciono um target. Como eu comentei, né? Esse cara, por ele ser um for big data, ele acaba tendo mais opções. Como eu já tenho aquela conexão do tipo OCI Object Storage criado e atribuído, ele aparece essa opção. Se por um acaso você selecionar o target e ele não carregar essa segunda opção, dá uma olhada, né, se ela realmente foi atribuída, se está tudo ok lá. Agora, eu vou dar um next. Aqui eu tenho um parameter file, ou seja, eu consigo fazer algum mapeamento. Então, lá na origem, o esquema é Tanaka, e aqui ele vai virar Tanaka Object Storage, por exemplo. Igual a gente já faz, né? Num banco Oracle, por exemplo, tá? E agora, essa próxima tela, a gente tem configurações específicas do render. Então, nesse caso, a gente está fazendo uma réplica para o OCI, mas se eu estivesse fazendo para um Azure, estivesse fazendo para um S3, para um Kafka, algo nesse sentido, cada um tem seu próprio parâmetro, tá bom? Nesse caso aqui, o mínimo para que funcione é que eu tenha o Connection ID e o compartment e o nome do bucket para onde esse cara vai escrever os arquivos, tá bom? Então, eu tenho minha colinha aqui, já coloquei o meu compartment e já coloquei o nome do bucket, tá? Existem outros parâmetros que vocês podem colocar, como o formato, o nome do arquivo, diretório dentro daquele bucket, mas esse aqui é o básico, tá? Para ele poder funcionar. Agora eu vou dar um create, vou esperar ele terminar de criar para poder startar esse processo. Bem, agora que a gente já tem o processo criado e startado, a gente consegue acompanhar aqui pelas estatísticas. Então, vocês podem ver que ele já está escrevendo. E aqui no nosso report eu também consigo acompanhar se ele identificou as tabelas, as colunas, né? E quando eu vou lá no meu bucket,
vocês podem ver aqui, ó, eu já tenho, né, os arquivos sendo escritos. Então, nessa parametrização que ele vem por padrão, o que a gente vai ter? A gente vai ter um diretório chamado AGG e dentro dele um subdiretório com o nome de cada tabela. E dentro dela a gente vai ter os nossos arquivos JSON, tá bom? E aí, é a configuração padrão, você consegue alterar isso, mas basicamente agora a gente precisa só fazer um download e dar esse cara aqui para vocês poderem ver. E a gente já tem, né, o nosso dado sendo escrito em JSON. Tá? Então, só para a gente poder recapitular, a gente viu aqui, eu tenho um deploy do tipo Golden Gate for Oracle, que faz a extração. Esse cara tem um Distribution Service ou Distribution Path, onde eu tenho usuários e credenciais para poder fazer essa comunicação. E no meu Golden Gate for Big Data, eu tenho um Replicate. Esse cara lê o trail, que é trocado, né, enviado pelo meu Distribution, e escreve no meu bucket. Tá? Tem algumas dicas aqui interessantes, coisa rápida. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de pluggable formats. Tá? Você consegue pegar esse arquivo e converter ele para outro formato. Então, por exemplo, fazer um Avro, fazer um Parquet. Ou nesse caso, como a gente está utilizando JSON, então a gente tem aqui algumas parametrizações. Então, quais são os campos, como esse campo ele vai aparecer, se eu quero colocar uma coluna temporária, né, baseada ali nos metadados. Então, assim, eu tenho toda uma configuração que eu consigo fazer. Então, se você precisar enriquecer esse arquivo, chama Pluggable Format. Você consegue fazer essa configuração. Espero que esse vídeo ajude vocês.